No que se refere a Data Warehouse, assinale a opção correta. Letra A. Os dados que alimentam um Data Warehouse devem necessariamente fazer parte de um mesmo banco de dados de origem. Letra B. No que se refere à frequência das atualizações dos dados, os Data Warehouses se comparam aos bancos de dados tradicionais. Letra C. Com a finalidade de otimizar o desempenho de um Data Warehouse, permite-se que nele sejam criados índices. Letra D. Os Data Warehouses são sistemas de apoio à decisão criados de forma otimizada para atender ao seu objetivo principal, que é o processamento de transações de rotina em larga escala. Letra E. A estrutura de um Data Warehouse é diferente em relação à de um banco de dados tradicional, embora alguns aspectos, como por exemplo o funcionamento e o desempenho, sejam idênticos. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta para Data Warehouse aí na letra A, B, C, D ou E? Para compreender essa questão, nós precisamos conhecer o que é um Data Warehouse. Ele significa um depósito de dados, um armazém de dados. E ele foi identificado pelas primeiras menções que apareceram, esse termo, vieram lá do William Inman, que disse o seguinte, que os Data Warehouses, isto é, os depósitos de dados, correspondem a uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil, que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisão. A ideia basicamente é a seguinte, acompanha comigo. Quando ele diz que um Data Warehouse é um depósito de dados orientado por assunto, é isso porque na modelagem ela vai ser orientada a partir dos principais assuntos da empresa. Por exemplo, dentro do Data Warehouse, nós vamos armazenar esses assuntos através de elementos que nós vamos chamar de Data Mart. E aí nós vamos separar isso por assunto, como por exemplo, vamos armazenar lá no depósito de dados, dados relacionados às vendas. Vamos armazenar dados relacionados ao estoque. Vamos armazenar dados relacionados à controladoria. Então, quer dizer, dentro do Data Warehouse, dentro desse armazém de dados, os dados serão armazenados e orientados por assunto. Essa é uma ideia importante aí dos Data Warehouse. Outra característica importante de pensar por assunto seria a seguinte: imagina que os dados transacionais que são gerados na empresa no seu cotidiano, como os dados de sistemas de gestão empresarial, arquivos e documentos, como arquivos de documento do Word, do Excel, PowerPoint, também os próprios sistemas de gestão de relacionamento com o cliente e os próprios bancos de dados operacionais que operacionalizam toda a empresa no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tudo isso vai passar por um processo que nós chamamos de ETL, que é extração, transformação e carregamento no Data Warehouse. E os sistemas ETL é que vão então extrair, transformar e carregar os dados dos sistemas transacionais para o Data Warehouse na forma de data marts orientados por assunto. Como eu disse antes, por exemplo, vamos armazenar lá no Data Warehouse, no armazém de dados, orientado por assunto de vendas. Então teremos um Data Mart orientado por assunto para dados relacionados às vendas. Vamos fazer um outro Data Mart para armazenar dados orientados por assunto de controladoria. Então, esses sistemas chamados ETL, que fazem a extração, a transformação e o carregamento dos dados advindos dos sistemas transacionais para o Data Warehouse, que é um depósito de dados, isso é orientado por assunto, armazenado dentro do Data Warehouse orientado por assunto, como eu demonstro ali, através do que chamamos de Data Mart, ok? Bem, uma outra dica sobre Data Warehouse é que ele é integrado. A integração é realizada do ambiente operacional para as aplicações do Data Warehouse. Visa justamente padronizar os dados dos diversos sistemas em uma única representação para serem transferidos para a base de dados única do Data Warehouse. Então, quando a gente tem a ideia, por exemplo, de um sistema A transacional lá da empresa que armazena estado civil da seguinte maneira: sou, CAS, CEP, DIV, VIU, ok? Para representar solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo. Agora vamos imaginar que um outro sistema dessa mesma empresa, um sistema B, armazena o estado civil por código 1, 2, 3, 4, 5, para representar também solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo. Como isso tem representação diferente nos sistemas transacionais da empresa, o que faz então o sistema ETL? Ele faz com que isso fique de forma mais integrada. Observa, quando a gente diz que os sistemas são integrados, é porque ele vai transformar essa representação diferente advinda do sistema A e do sistema B numa única representação para ficar dentro do Data Warehouse integrado. Então,
seja advindo lá do sistema A, seja advindo do sistema B, os ETLs, os sistemas de extração, transformação e carregamento no Data Warehouse, vão colocar isso lá no armazém de dados, lá no Data Warehouse, armazenados de uma maneira só, de uma maneira integrada. Isso é muito importante que seja feito para que os dados sejam armazenados no armazém de dados de forma integrada, por mais que eles sejam representados de maneiras diferentes nos sistemas operacionais e transacionais do cotidiano da empresa, né? Outra informação importante: os Data Warehouse ou depósito de dados, eles são variáveis com o tempo. E aí eles montam o que a gente chama de um histórico, porque isso consiste na manutenção de um histórico de dados em relação ao período de tempo maior que os sistemas comuns. O Data Warehouse, então, vai manter dados históricos que representam o que a empresa fez ao longo desses anos, formando como se fosse uma memória corporativa. Então, forma a memória corporativa. Todos os dados históricos são armazenados, possibilitando, então, o tratamento de extensas séries históricas. Quer dizer, a gente pode verificar como a empresa estava o ano passado, porque a gente tem lá no Data Warehouse armazenados os dados históricos. Ele também é considerado não volátil, porque após integrar os dados dentro do Data Warehouse, os dados são carregados nos blocos, chamados Data Mart, possibilitando realizar apenas consultas e relatórios, não permitindo atualização. Então, depois que a gente armazena e integra isso dentro do Data Warehouse na forma de Data Marts, que são aqueles blocos de dados, isso fica ali não volátil, quer dizer, agora é só para fazer a consulta desses dados, mas não mais para entrar ali e alterar esses dados, certo? Bem, um ponto muito importante é que à medida que os dados são gerados no cotidiano da empresa, essas informações que percorrem os sistemas ERP, os arquivos e documentos, sistemas CRM, os bancos de dados operacionais e até mesmo, porque não, advindos de fontes externas, isso tudo representa o que a gente chama de OLTP, que são os processamentos transacionais da empresa que ela faz no seu cotidiano. Depois que um sistema ETL pega isso advindo de sistemas OLTP e transforma e armazena isso em armazéns de dados conhecidos como Data Warehouse, aí entra em cena os sistemas chamados OLAP. Os sistemas chamados OLAP são sistemas de análise e processamento desses dados. Então, quando a gente tem um sistema chamado OLAP, é o contrário de OLTP, porque o OLTP é transacional, é o cotidiano da empresa. E o Data Warehouse, o armazém de dados, armazena dados para que sejam feitas análise desses dados. Então é um sistema analítico, vou analisar os dados para apoiar as tomadas de decisão. E nesse fator apoiar a tomada de decisão também surgem os data mining, que é o processo de mineração de dados que é efetuado sobre um Data Warehouse para descobrir novas situações que antes não eram percebidas dentro dessa empresa, mas que os sistemas de mineração descobrem novas associações e isso também auxilia no futuro na tomada de decisão. Então esse é um olhar de qual é a grande funcionalidade de um Data Warehouse. É justamente ofertar dados na forma de um grande armazém de dados, montando como se fosse a memória corporativa da empresa, dados históricos, que sistemas OLAP ou sistemas de data mining farão análise desses dados para apoiar a tomada de decisão no futuro dessa empresa. Voltando à questão agora, que a gente já conhece bem Data Warehouse, a gente já pode verificar melhor isso aqui, ó. Letra A. No que se refere a Data Warehouse, assinale a opção correta. Os dados que alimentam o Data Warehouse devem necessariamente fazer parte de um mesmo banco de dados de origem. Errado, né, pessoal? Olha, existem vários bancos de dados, inclusive fontes externas de origem, que alimentam o Data Warehouse. Então, não é fazer parte de um mesmo banco de dados, sim de várias fontes. Letra B. No que se refere à frequência das atualizações dos dados, os Data Warehouse se comparam a bancos de dados tradicionais. Errado, pessoal, porque depois que armazena do Data Warehouse é só para consulta, para análise, não mais para ficar alterando esses dados. Portanto, não se compara aos bancos de dados tradicionais. Letra C. Com a finalidade de otimizar o desempenho de um Data Warehouse, permite que neles sejam criados índices. Aí sim, perfeito, porque nós criamos os índices através dos Data Marts, dos blocos de dados orientados por assunto, que são os índices para análise dentro do Data Warehouse. Então, letra C de Canadá, correta para essa questão. A letra D disse: os Data Warehouses são sistemas de apoio à decisão criados de forma otimizada para atender ao seu objetivo principal, que é o processamento de transações de rotina em larga escala. O começo dessa letra D estava certo. Ele disse: os Data Warehouses são sistemas de apoio à decisão.
Sim, eles são uma parte do sistema de apoio à decisão porque eles armazenam grande volume de dados históricos, formando a memória corporativa daquela empresa. Mas observa a parte errada dessa letra D. Ele disse que o objetivo principal é o processamento de transações de rotina em larga escala. Errado. Quem é responsável pelo processamento das transações de rotina em larga escala são os sistemas OLTP. E os Data Warehouse trabalham com sistemas OLAP, que é de análise de dados. Portanto, errado a letra D. A letra E, a estrutura de um Data Warehouse é diferente em relação ao banco de dados tradicional. É diferente mesmo. Embora alguns aspectos, como por exemplo o funcionamento e o desempenho, sejam idênticos. Errado no final aqui, porque tanto o funcionamento de um Data Warehouse como o desempenho não são idênticos ao de um sistema de bancos de dados tradicional. Então errado, é justamente no seu funcionamento e no seu desempenho que ele difere dos bancos de dados tradicionais. Então, errado a letra E de Equador também. De fato, a letra C de Canadá ficamos como a resposta correta dessa questão sobre o tópico Data Warehouse. Muito importante aí em relação às provas de concurso.